gente começa essa edição falando a respeito do dólar aqui no Brasil. A moeda norte-americana que vinha subindo por dias seguidos aqui no país, fechando ontem a R$ 3,36. Hoje, mais cedo, caía, já estando abaixo da marca dos R$ 3,30 mais uma vez. Vamos acompanhar os negócios de agora, então, com a moeda norte-americana aqui no país, que cai 1,84% no momento, uma queda muito expressiva em relação ao fechamento de ontem, e agora vem na marca dos R$ 3,30, a R$ 3,30 mais 6. Até o fim desta edição, a gente dá mais uma olhadinha em como vem se comportando o dólar aqui no Brasil. Juliana, muita movimentação sobre o mercado internacional da soja. Essa movimentação se deve principalmente à mudança climática sobre o meio-oeste norte-americano, que recebeu chuvas durante a semana, continua a receber umidade no solo, porque continua chovendo um pouco por lá, e ainda tem perspectivas de mais chuvas para essa região, que é a mais importante produtora dos Estados Unidos. Esse fator é o principal que acarretou as quedas que nós vimos desde terça-feira, quando os Estados Unidos voltaram de um final de semana prolongado por conta do feriado de 4 de julho, que caiu na segunda-feira. Havia chovido e essa situação trouxe pressão negativa, muita pressão negativa sobre o mercado da soja, somou-se ao petróleo que caiu também de valor, somou-se também ao dólar que se valorizou no mundo, então situações que trouxeram pressão. Tivemos ainda nesta última quinta-feira um fato novo, porque as mudanças climáticas também influenciam demais o mundo inteiro. E no caso da China, teve inundações em áreas de produção de pecuária por lá, parece que teve perda de animais, isso foi o suficiente para o mercado especular que talvez farelo de soja não tivesse uma demanda tão boa como era antes de acontecer essas inundações na China, e então farelo recuava, ajudava ainda a dar mais pressão negativa sobre os negócios com soja lá nos Estados Unidos. Mas tivemos algumas reações. Isso porque esta sexta-feira aconteceu a divulgação por parte do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos do relatório de vendas de exportação. Normalmente você acompanha esse relatório às quintas-feiras, mas como segunda-feira foi feriado, então toda a agenda norte-americana ficou para um dia depois. Então, foi divulgado hoje, sexta-feira, e trouxe números positivos. Os números foram interessantes em relação às vendas de exportação de soja dos Estados Unidos. Totalizaram uma quantidade que ficou superior aos 600 mil toneladas da oleaginosa, um total de 637.824 toneladas da oleaginosa, volume interessante para as vendas que ocorreram entre os dias 24 e 30 de junho. Portanto, vendas que foram um pouco mais fortes, inclusive, daquilo que acontecia uma semana antes, com um volume maior até do que a média das últimas 4 semanas. Com essa informação, soja reagia. Depois de tantas perdas, depois de 3 dias de operação com perdas na Bolsa de Chicago e perdas muito fortes, Chicago hoje reagia. No melhor momento que se tinha de negócios hoje, se teve soja ganhando até 20 centes de dólar por bushel. É o que nós vamos conferir agora. Vamos saber como é que estão os negócios com a soja na Bolsa de Chicago, que você acompanha comigo. Vamos ver se essa alta segue. A alta segue sim, inclusive agora o melhor momento da soja, inclusive, vem agora próximo a isso. Posição de julho ganha nesse momento 21 centes de dólar, alta de 2,01%, negócios a 10 dólares 75 centes mais 50 por bushel. Agosto, a alta é de 1,97%, negócios em 10 dólares 71 centes mais 25 por bushel. Setembro, elevação de 2,29%, negócios a 10 dólares 57 centes o bushel, enquanto que novembro ganha 2,34% a 10 dólares 48 centes por bushel. Aqui as elevações, falando em moeda, falando nos ganhos em centavos, vão variando no mais curto prazo entre 21 centes de dólar até 24 centes de dólar por posição, depois de 3 dias de quedas bruscas em relação à soja. Hoje, finalmente, se tem reação na Bolsa de Chicago. Vamos a mais um destaque internacional. A Argentina caminha para a reta final da colheita da soja de uma safra que teve 1.660.000 hectares perdidos em função de chuvas intensas que afetaram a produção. Até o momento, cerca de 97% dos 18.450.000 hectares aptos a serem colhidos já foram trabalhados, ou seja, isso já resulta em 54.800.000 toneladas de soja
fora dos campos. Segundo a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, até o fim da colheita, a expectativa é de que a Argentina colha 56 milhões de toneladas da soja. E representantes das câmeras setoriais e temáticas que são desenvolvidas pelo Ministério da Agricultura foram recebidas nesta última quinta-feira pelo ministro Blairo Maggi. Na pauta de reunião foram colocadas as prioridades de acordo com cada um dos representantes para o seu setor de trabalho. Essa aproximação, segundo o próprio ministro, visa fortalecer as questões ligadas ao setor para assim tomarem as decisões melhores para o agronegócio do país. A repórter Márcia Prado esteve presente nessa reunião e conta pra gente agora o que foi debatido. Foram quase 3 horas de reunião. Os representantes das cadeias produtivas do agronegócio apresentaram ao ministro Blairo Maggi as demandas específicas de cada segmento. A revisão dos preços mínimos, a renegociação de dívidas de produtores e a ampliação de recursos destinados ao seguro rural foram os principais pedidos. Além de o apoio no voto do Conselho Monetário para a gente ter uma prorrogação das dívidas, especialmente no Mato Piba, que enfrentou uma grande seca nesse ano, e várias outras demandas que o setor precisa, especialmente na área de logística e enfim, várias outras demandas que nós precisamos para o setor. E depois de ouvir as dificuldades das cadeias produtivas, o ministro sugeriu aos representantes das câmaras uma atuação mais próxima do Ministério, uma forma de fortalecer a pasta na hora de negociar as demandas apresentadas. Todas as demandas que trouxeram aqui são demandas conhecidas, são coisas às vezes antigas que não estão resolvidas, e eu estou chamando a atenção, exortando as câmaras para a gente olhar um pouco para o futuro também. Vamos pensar um pouco mais no mercado internacional. Tem segmentos que é muito nacional, como a questão do leite, por exemplo, e sofre variações bruscas de preço. Se nós internacionalizarmos esse setor, que nós ganhamos mercado dele no exterior, isso baliza os preços internos e a gente consegue ter uma previsibilidade muito maior. Então, a minha orientação, a minha sugestão é que vamos reclamar o que tem que reclamar, mas não adianta ficar esperando muito do governo. Vamos em frente, os setores são fortes, eles são produtivos, são eficientes. Agora, precisa mostrar a cara e sair junto com o ministro, sair junto com as outras entidades para o mercado internacional e buscar soluções. O Ministério da Agricultura conta hoje com 40 câmaras setoriais e temáticas. 20 representantes se reuniram nesta semana e os outros 20 serão ouvidos pelo ministro na semana que vem. Márcia Prado para o SBA. E o Agricultura BR de hoje vai para o seu primeiro intervalo. Vamos saber no próximo bloco como fica a condição climática para as áreas produtoras de trigo do sul do Brasil e também dos países vizinhos Argentina e Paraguai. Você vai saber também das perdas na safra de grãos do estado de Mato Grosso. Essas perdas elas chegaram até próximo a 15% se comparada à safra passada. Você vai saber quais foram as culturas mais afetadas em Mato Grosso ainda hoje aqui no Agricultura BR. A Agricultura BR está de volta, seja bem-vindo. Se você está chegando por aqui agora, as informações neste bloco começam para o setor do trigo. E eu trago em destaque agora a Argentina. Vamos falar do nosso país vizinho, grande produtor de trigo e importante para o Brasil, já que o Brasil importa metade de tudo aquilo que consome do cereal. Olha, a semeadura do trigo segue avançando na Argentina. Nesta última semana, avançou bem sobre as regiões central e sul do país. Algumas regiões, porém, se encontram com excesso de umidade acima daquilo que é ideal e isso acaba atrasando
o ritmo de plantio a nível nacional. Segundo a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, a situação atual do plantio do trigo na Argentina é a seguinte, acompanhe comigo na sua tela. A área total que será destinada à cultura é de 4,5 milhões de hectares e até o momento eles têm plantados 72% de tudo aquilo. Esse excesso de umidade em algumas regiões produtoras acaba atrasando o plantio, resultando agora, portanto, em um atraso de 9 pontos percentuais em relação ao visto nessa mesma época do ano passado. Vale a gente ainda lembrar que a Argentina aumentou bastante a sua área destinada com trigo na atual temporada, de acordo com os números apresentados pelo governo de lá e por instituições também que fazem esse acompanhamento de safra. Isso aconteceu depois que o atual presidente Maurício Macri zerou as taxas de exportação do país, que até então foram impostas pelo antigo governo de Cristina Kirchner, e também eliminou aquela cota de exportação. Isso acabou incentivando os produtores a semear mais trigo na atual temporada e o aumento dessa área você vai acompanhar agora comigo. Veja só como cresce a área semeada com trigo na Argentina na atual temporada. Safra passada, 14/15, foram 3,6 milhões de hectares semeados. E para a atual temporada, como você viu há pouco, são 4,5 milhões de hectares, segundo a Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Um aumento de 25% na intenção de plantio. Estabilidade voltaram a provocar chuvas sobre a Argentina e também o Paraguai. Os países vizinhos estavam com uma condição de chuvas muito parecida com a do sul do Brasil, o que estava trazendo déficit hídrico, e isso já começava a afetar principalmente essas lavouras de trigo. A Nadiara Pereira agora participa conosco, primeira participação dela nesta edição, e traz os destaques para a produção de trigo no sul do Brasil, no Paraguai e também na Argentina. Boa tarde, Nadiara. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Os próximos períodos serão mais úmidos nas áreas produtoras de trigo, tanto do centro-sul do Brasil, como também sobre áreas produtoras do Paraguai e algumas áreas também da Argentina. A chuva ela pode até mesmo atrapalhar momentaneamente as atividades no campo, como a finalização do plantio do trigo no sul do Brasil. Na Argentina, as chuvas dos últimos períodos recuperaram bem a umidade do solo. Várias regiões aqui do centro e norte argentino apresentam índices de até 100% de umidade. E como o solo na Argentina é um pouco mais argiloso, ele retém mais umidade. E agora, nos próximos períodos, as condições devem continuar favoráveis para o desenvolvimento do trigo, mesmo nas áreas onde o tempo vai ficar mais seco. Nesses próximos 5 dias, a chuva fica mais concentrada na fronteira com o Paraguai e com o sul do Brasil. No interior argentino, o tempo seco volta a ganhar intensidade. E no decorrer da próxima semana, a situação não muda muito. O tempo seco ainda vai predominar em grande parte das áreas produtoras e a chuva deve ocorrer com mais intensidade na fronteira com o Paraguai e com o sul do Brasil. No Paraguai, que voltou a chover também nos últimos dias e recuperou a umidade do solo, agora esses próximos períodos serão mais úmidos, com chuvas frequentes e mais expressivas, que podem atrapalhar momentaneamente as atividades no campo, mas garantem boas condições para o trigo no país. Sobre o sul do Brasil, praticamente a mesma condição. Voltou a chover nesta última semana por causa da passagem de uma frente fria entre a terça e a quarta-feira, que recuperou bem a umidade no solo naquelas áreas que apresentavam déficit hídrico no Rio Grande do Sul. O índice de umidade já chega a 100% nesta área rosa do mapa, o que favorece o bom desenvolvimento e a instalação também do trigo naquelas lavouras que ainda estão sendo plantadas. Agora, durante o final de semana, vai voltar a chover na região sul e o estado gaúcho deve ser um dos mais atingidos. Principalmente no centro e norte do estado, deve chover mais de 30 milímetros ao longo dos próximos 5 dias. Essa chuva também abrange boa parte do estado de Santa Catarina e o sul paranaense. No centro e norte do Paraná, a expectativa é que os próximos 5 dias ainda sejam bastante secos. Durante a próxima semana, a chuva se torna mais generalizada e também mais volumosa. Deve chover de 30 a 50 milímetros aqui sobre o centro e norte do Rio Grande do Sul, interior de Santa Catarina e também sobre o sul do Paraná. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já!
E a Nadiara trouxe previsão para as áreas de trigo no sul do Brasil, Paraguai e Argentina. O programa internacional, então, tem a participação de produtores de toda a América do Sul, principalmente Paraguai. Quadro Somos Todos Produtores está no ar. Hoje nós temos a participação do Renato Bugs, de Raul Penha, lá no Paraguai. Ele enviou fotos da sua produção, da sua lavoura de trigo. Ele afirmou que depois de 43 dias de poucas chuvas, agora está chovendo cerca de 20 milímetros nas lavouras. Tá, boas imagens, são boas imagens que ele mandou da sua lavoura de trigo e com isso a produção está tendo um bom desenvolvimento. Ele torce para que esse clima não traga geadas, pois poderia prejudicar muito a lavoura neste estágio. Portanto, está chovendo, de acordo com o Renato Bugs, ele que é ali do Paraguai, produtor, ele está acompanhando a Agricultura BR, é telespectador, nós temos muita gente acompanhando o Paraguai, obrigado pela audiência de todos por aí, e está dizendo o seguinte, neste momento está bem interessante porque as chuvas voltaram, mas há uma preocupação se chegar geada sobre essas áreas de produção, porque o momento de desenvolvimento da planta traria nessa situação umas circunstâncias de perdas maiores. E olha só, ainda hoje nós temos mais participação de telespectadores do Paraguai, daqui a pouco nós vamos trazer também participação de produtores de soja de lá. Por aqui o assunto continua sendo trigo, mas agora no Brasil, as cotações do cereal no mercado físico brasileiro têm oscilado neste mês de julho. Depois de subirem bastante em junho, em função da maior procura pelo setor de ração animal, agora neste mês elas buscam uma estabilidade. No Rio Grande do Sul, ontem foi um dia de queda, que ajuda a somar uma queda já registrada neste mês de julho, e é o que a gente vai acompanhar agora na tela então. Vamos ver como que o indicador do trigo, o indicador do CPEA mostra o movimento do mercado nesses últimos dias. Veja como ele oscila, tem um dia que opera com alta, outro em baixa, mas nestes últimos 2 dias foram 2 dias seguidos de variação negativa. O preço do trigo brando no estado do Rio Grande do Sul fechou ontem a R$ 820,20 a tonelada. No acumulado deste mês de julho já caiu bastante em relação ao fechamento do mês de junho, soma queda de 2,34%. Vamos agora para o estado do Paraná, onde no acumulado do mês tem uma alta registrada. Ontem o valor do trigo chegou a R$ 903,90, mas assim como no Rio Grande do Sul, continua oscilando bastante. Por lá, neste mês de julho, até agora, soma alta de 0,34%. Produtores de trigo paranaenses, então atenção agora para mais cotações para o estado e agora em cada município produtor. Agricultura BR de volta, agora com os destaques para o trigo. Voltando a trazer trigo como informação aqui na Agricultura BR, agora falando de mercado futuro. E o mercado futuro do trigo, assim como as demais culturas ou commodities negociadas na Bolsa de Chicago, andaram sofrendo essa semana com perdas fortes, perdas maiores nos negócios, nas posições negociadas. Hoje, você já viu que soja vem com ganhos e trigo também. Trigo vinha ganhando há poucos minutos e é isso que nós temos agora. Posição de julho com elevação de 2,18%. A posição é negociada a $4,21 o bushel. Setembro, com negócios com alta de 2,93%, 2,99% agora, com $4,38 mais 25 por bushel. Dezembro, $4,59 mais 25 bushel, com alta de 2,91%, enquanto que março de 2017 vem com alta de 2,74% a $4,76 mais 75 por bushel. Assim vem os negócios com o trigo na Bolsa de Chicago. E o destaque agora fica por conta do arroz na Agricultura BR. Nós vamos trazer agora um movimento, um levantamento que foi feito pela Conab, que mostra como é que estavam os estoques
privados de arroz ao fechamento da temporada 2014-2015, essa temporada que encerrou em fevereiro. De acordo com os dados da estatal, ficou fechado com 865 mil toneladas em estoque a temporada 14-15. Então é o que nós vamos conferir agora, como é que ficaram esses números, relacionando também no comparativo com a temporada 13-14, estamos falando de estoques privados de arroz, é o que nós trazemos agora, estoques finais de arroz privados, de acordo com a Conab, temporada 14-15 fechou com 865 mil toneladas em estoques contra 721.500 toneladas em estoques da temporada 13-14. Esse é o volume que se tinha em cada uma das temporadas. A diferença aqui fica na casa de 16%. E nessa participação, esses 865 mil toneladas que se tinha em estoques privados no Brasil, no fechamento da temporada 14-15, a temporada passada, quase que a totalidade está no Rio Grande do Sul. É o maior estado produtor, é o que tem a maior relevância em relação a este cereal, ao arroz, e lá nós tínhamos cerca de 80% de todo o estoque. Estoques privados de arroz no final da temporada 14-15, total, você já sabe, 865 mil toneladas, sendo que dessas 865 mil, 764 mil toneladas estavam no estado do Rio Grande do Sul. É importante lembrar que 88% do total levantado estavam no Rio Grande do Sul, portanto, uma expressão muito forte em relação à produção, mas também aos estoques privados e públicos do Brasil. Por aqui é hora de falar dos preços do arroz no mercado físico nacional, porque eles vêm em alta, já alcançando o suporte de R$ 50 a saca. Já durante alguns dias, o valor da saca de 50 quilos do arroz em casca, negociado no estado gaúcho, como você viu aí com o Fabiano, o principal produtor do Brasil, alcançou este patamar, já é o mais alto da história, desde que a série do indicador CPEA começou a ser feita lá atrás, em 2005. Acompanhe comigo agora na sua tela como que o mercado vem operando nestes últimos dias. E o gráfico, é claro, ele mostra altas seguidas. Ontem, 7 de julho, o valor da saca chegou a R$ 50,53, mais uma alta no dia, fazendo com que o mês de julho já some 1% de valorização em relação ao fechamento do mês anterior. Vamos agora acompanhar mais cotações do arroz, desta vez para o arroz beneficiado. Mudamos de cultura mais uma vez, agora para falar de café robusta, negociado na Bolsa de Londres. Mercado futuro é o destaque de agora, referência importante para a produção de café Conilon no Brasil. A alta é interessante hoje para o café robusta. Posição de julho vem com elevação de 1,87% a $1.793 por tonelada. Setembro, alta de quase 2%, 1,98% de alta, $1.797 por tonelada. Novembro, com alta de 1,85%, $1.809 por tonelada. Assim vem os negócios com café robusta na Bolsa de Londres. Destaque importante para hoje, vão subindo aí próximo a 2%, então com alta interessante para o café robusta, referência para os negócios com Conilon aqui no Brasil. E o preço da saca de Conilon no Brasil está também interessante, porque já alcançou a marca dos R$ 400 nesses últimos dias, de acordo com o indicador do CPEA. Ontem a alta foi bastante expressiva também, levando o preço da saca para casa dos R$ 404. É isso mesmo, acompanhe comigo na sua tela. A alta expressiva anotada ontem para o valor do Conilon tipo 6, peneira 13 acima. Veja que a saca fechou o dia a R$ 404,23, anotando uma alta acumulada no mês de julho de 1,25%. No início deste mês, o preço da saca alcançou o patamar de R$ 400, portanto, levando os preços do Conilon a valores bem elevados. Vamos agora acompanhar mais cotações no estado do Espírito Santo, desta vez para a variedade Conilon, mas também arábica. Os valores são de acordo com o Centro do Comércio de Café de Vitória.
Veja a seguir que a produção de grãos no estado do Mato Grosso, maior produtor de grãos do Brasil, cai quase 15% na atual temporada. E ainda os repasses do Ministério da Agricultura aos bancos de recursos do Funcafé. Assunto de ainda hoje aqui do Agricultura BR, que vai para o intervalo. De volta já. Agricultura BR de volta e agora com os destaques para a produção no estado do Mato Grosso. E olha, produção em Mato Grosso, comparando a temporada 2015-2016, se utilizarmos os dados da Conab, houve um recuo na produção total de grãos de 7.500.000 toneladas. Uma quebra importante, determinante, que faz com que os valores praticados para diversos produtos tenham disparado no mercado, tanto lá no Mato Grosso, quanto em alguns casos também em todo o país. E aí nós podemos colocar nessa cesta feijão, milho, arroz, entre outros produtos. O estudo que você vai acompanhar agora traz o comparativo entre aquilo que foi produzido na temporada 14-15 e aquilo que se produziu ou está se produzindo na temporada 2015-2016. No caso do estado do Mato Grosso, um dos destaques negativos é o feijão, que tem uma quebra superior a 50%, enquanto que o milho chega a ter uma quebra, pelo menos até agora, de 22,22%. É o que você confere conosco. Vamos trazer então os primeiros dados em relação à produção mato-grossense. Você está vendo aqui a safra de grãos no estado do Mato Grosso e as referentes quebras em porcentagem. Então, todos esses números que vocês estão vendo aí são números negativos. O total da quebra no Mato Grosso é de 14,6%. Mato Grosso, então, perde 14,6%, tem um total de produção na safra de 44.190.000 toneladas. A quebra na produção de arroz em Mato Grosso é de 40,6%. A queda para a produção de feijão, olha como ela é expressiva, 54,60% de queda para a produção de feijão no estado de Mato Grosso. Evidentemente, com uma situação dessa, perde-se mais que a metade da produção, e fica evidente que os preços disparam mesmo. Milho de segunda safra, quebra de 22,90% e soja é a que teve a menor quebra, 7,10%. Então, toda essa situação aí traz uma quebra geral. Claro, tem outros produtos também que a gente acaba não colocando aqui, mas esses são os mais importantes, ou por conta daquilo que eles movimentam em termos de recursos financeiros, da sua rentabilidade, ou porque tem uma importância para o consumo nacional. Então, são produtos que são fundamentais com quebras muito grandes, 14,60% de quebra no geral no estado do Mato Grosso, destaque negativo para o feijão, para arroz e também para milho de segunda safra, com quebras muito expressivas neste estado. Você vai acompanhar agora como é que fica, então, a produção geral do estado do Mato Grosso para a temporada 15-16, pelo menos nas estimativas apresentadas pela Conab até agora, comparado com aquilo que se produziu na temporada 14-15. E os dados mostram uma diferença enorme, 7.500.000 toneladas de grãos. Esse volume é tão expressivo que ele seria mais do que, por exemplo, toda a produção de soja do estado de Mato Grosso do Sul. Seria um volume extremamente elevado para um estado quebrar assim em termos de grãos. E olha só como é que fica essa produção, nós temos aqui os dados, esses dados vão dando conta que na temporada 14-15 houve uma produção de 51.710.000 toneladas de grãos, enquanto que a temporada 15-16 uma produção de 44.190.000 toneladas, esses dados de acordo com o 10º levantamento da Conab, mostrando realmente que o Brasil perdeu bastante durante esse ano por questões climáticas, principalmente, entre outros fatores. No centro-oeste do Brasil, as condições climáticas de agora, o tempo seco é favorável neste momento para as atividades de colheita, como a colheita do milho safrinha e também do algodão. Vamos saber agora com a Nadiara se o clima continua favorecendo as atividades no campo ou se deve chover nos próximos dias.
O tempo seco tem predominado em grande parte do interior do Brasil e no centro-oeste, esse ar seco ele reflete na baixa umidade do solo em grande parte aqui do estado de Mato Grosso, Goiás, no Distrito Federal e também no norte de Mato Grosso do Sul. Mas, por outro lado, o tempo seco continua beneficiando a colheita do milho e também do algodão, principalmente no estado mato-grossense. Durante os próximos dias não tem previsão de chuva expressiva no interior da região. Durante este final de semana, o sol predomina em quase todo o estado de Mato Grosso, Goiás, no Distrito Federal e também em partes de Mato Grosso do Sul. No estado sul mato-grossense, a nebulosidade até aumenta durante o sábado, mas por enquanto sem previsão de chuva significativa. E o calor deve predominar especialmente no estado de Mato Grosso. A máxima chega até 35 graus em algumas cidades, mas aqui entre Mato Grosso do Sul e o sul de Goiás, a temperatura fica um pouco mais amena. Especialmente a madrugada vai ser mais fria e à tarde, por causa do ar mais frio que veio do sul do país, o calor não será tão intenso. Durante os próximos 5 dias, algumas pancadas de chuva podem atingir a fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai, mas no interior do centro-oeste, o tempo continua bastante seco. E no decorrer da próxima semana, a chuva se espalha um pouco mais pela metade sul de Mato Grosso do Sul. Mas não tem previsão para volumes tão expressivos de água e essa chuva ela deve ocorrer alternada com períodos de melhoria. Então, não deve paralisar por completo as atividades no campo. Nas demais áreas, o tempo seco vai continuar beneficiando tanto a colheita do algodão como também do milho segunda safra. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E no próximo bloco você vê aqui no Agricultura BR como está o rendimento das lavouras de milho da Argentina. E ainda tem informações sobre o milho no cenário nacional daqui a pouco no Agricultura BR. A Agricultura BR está de volta, por aqui a gente volta a falar do milho no cenário nacional e também internacional. E a gente começa falando do mercado futuro do grão no Brasil. Milho negociado na BMF Bovespa, vamos acompanhar os negócios deste momento. Veja que alta acontece hoje para o cereal negociado por aqui. Posição de julho subindo no momento 3,11% e levando o preço da saca aos R$ 42,77. A posição de setembro tem o maior volume de contratos negociados, são acima de 6 mil e os valores sobem 4% neste momento. Veja que o fechamento de ontem foi de R$ 42,21, mas agora essa posição já negocia a saca do milho a R$ 43,90. Aquele milho para entrega em novembro vem negociado agora a R$ 46,45, com alta expressiva também em relação ao fechamento de ontem, alta de 2,31%, e a posição de janeiro do ano que vem sobe um pouco menos, mas tem alta de 0,43% e negocia a saca a R$ 46,50. Você confere agora cotações do milho para todo o Brasil. Cotações do milho. Oferecimento Santa Helena Sementes. Alta qualidade em sementes de milho e sorgo. A Argentina também segue colhendo o milho da temporada 2015-2016 e até agora se aproxima dos 50% de toda a área que foi semeada. Na Argentina, vários problemas climáticos também aconteceram, assim como aqui no Brasil, e alguma área semeada com trigo foi perdida. E a gente vai dar uma olhadinha agora em que área foi essa. Acompanhe comigo na sua tela a situação para o milho na Argentina na atual temporada. Eles cultivaram 3.600.000 hectares, mas perderam próximo a 1 milhão de hectares, o equivalente a 960 mil. A área, portanto, apta a ser colhida é de 3,5 milhões de hectares. De acordo com o boletim da Bolsa de Cereais de Buenos Aires, a atual situação do rendimento
das lavouras da Argentina é a seguinte, acompanhe comigo na sua tela. Vamos aos números então que falam da colheita da Argentina. Bom, a gente tem até o momento, portanto, a área colhida alcança 44,6% de tudo aquilo que foi semeado, de toda aquela área apta a ser colhida. O rendimento médio das lavouras está em 144 sacas por hectare e até o momento já foram retirados dos campos 13 milhões e meio de toneladas, portanto, quase chegando à metade de tudo aquilo que a Argentina deve retirar dos campos. A expectativa da Bolsa de Cereais de Buenos Aires é de uma colheita de 28 milhões de toneladas. A Agricultura BR continua falando de milho no cenário internacional, agora do relatório de vendas de exportação que foi apresentado nesta sexta-feira. Normalmente acontece na quinta-feira, é a tradição do Departamento de Agricultura norte-americano. Foi feriado na segunda-feira, portanto, aí atrasou um dia todas as divulgações. E o relatório apresentado hoje, sexta-feira, trouxe uma venda semanal entre os dias 24 e 30 de junho, na ordem de 369.750 toneladas de milho. Umas vendas que não foram muito expressivas. Os Estados Unidos vão apresentando queda para as culturas já durante toda essa semana, desde o primeiro pregão na terça-feira, mas mesmo assim apresentava alguma reação. Vinha em até campo positivo o milho negociado na Bolsa de Chicago há alguns minutos. É o que nós vamos conferir agora, se essa alta segue para o milho na Bolsa norte-americana, a Bolsa de Chicago. Ela segue sim e vem agora até mais expressiva desde a nossa última checagem. A posição de julho vem com elevação de 2,68%, negócios a $3,44 o bushel. Setembro, 2,34% de alta, $3,49 o bushel. Dezembro, elevação de 2,43%, $3,57 o bushel, enquanto que março do próximo ano, a posição é negociada a $3,65 o bushel, com uma elevação de 2,37%, assim vem os negócios na Bolsa de Chicago para o milho, assim como trigo e também soja. Milho vem com alta expressiva, recuperando um pouquinho daquilo que caiu durante esta semana. As quedas foram muito bruscas, então, mesmo com uma alta mais forte como essa, ainda recupera pouco das perdas que foram efetivadas durante esta semana, desde a última terça-feira. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado do algodão aqui no Brasil, que nestes últimos dias vem operando em queda, mesmo com pouca oferta no mercado. A gente percebe essa situação porque a procura por parte das indústrias é baixa e os produtores até ofertam os seus lotes no mercado, mas não há demanda. Com isso, as cotações vêm lá embaixo. Neste mês de julho, já acumula queda expressiva para apenas alguns dias. Veja comigo na sua tela quanto vem negociada a libra-peso do algodão. Ela alcançou ontem R$ 2,57, mais 33 por libra-peso, anotando mais uma baixa, de quase 1% no dia. No acumulado deste mês de julho, já soma uma queda de 3,22%. O que o CPEA explica, portanto, para o que acontece com o mercado do algodão é o de que as indústrias compradoras estão retraídas à espera desse novo algodão que está sendo colhido nos campos. Vamos acompanhar agora, então, como estão as cotações no principal estado produtor, que é o Mato Grosso.
E o Agricultura BR sempre tem a sua participação, está sempre convidado, porque você já sabe, somos todos produtores e hoje estamos tendo muita participação de telespectadores do Paraguai, já tivemos participação de produtor de trigo e agora nós temos a participação do produtor de milho em segunda safra, o Tiago Frei, de Alto Paraná, Paraguai, portanto, país vizinho, sempre participando aqui da Agricultura BR. Um abraço a todos vocês aí. E ele enviou fotos do início da colheita de milho na segunda safra da Fazenda Santa Rita. Eles plantaram cerca de 600 hectares nessa lavoura e já colheram cerca de 80. De acordo com o Tiago, a produtividade desta lavoura deve ser de 120 sacas por hectare. Poderia ser melhor, porém as geadas de junho afetaram as suas lavouras. Então, cara, teve uma geada em junho ali para o Tiago, 120 sacas, está com uma produtividade até interessante, mas como ele disse, poderia ser melhor. Acabou pegando a lavoura ali no momento de desenvolvimento, que ela fica um pouco mais sensível às mudanças, às questões climáticas, principalmente quando é geada. Bom, um abraço para todos por aí, então, do Paraguai, porque a gente segue falando sobre o país. Você já viu hoje aqui informações sobre o trigo, agora o milho, e dessa vez chegou a vez de falar sobre a soja paraguaia. Os paraguaios são o terceiro maior produtor de soja da América do Sul, ficam atrás do Brasil e da Argentina. Na atual temporada, eles cultivaram 3.400.000 hectares com a oleaginosa, mostrando que investiram mais na cultura em relação à área destinada à oleaginosa na temporada passada. E na visão do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o Paraguai deve ampliar ainda mais a sua área com soja na próxima safra 2016-2017. Segundo eles, a área deve alcançar 3.460.000 hectares. Vamos acompanhar agora na tela estes dados. Veja que a área é estimada em 3.460.000 hectares, o que indica um incremento de 1,7% em relação à área destinada na atual temporada, 15-16. Com isso, a produção pode alcançar 9 milhões de toneladas, que indicaria alta de 2,2% em relação à produção esperada para a atual temporada. Se a produção desse volume for confirmado, isso significa que o Paraguai produziria uma quantidade de soja equivalente à produção das regiões Norte e Nordeste do Brasil juntas, ou ainda a produção somada de todos os estados da região Sudeste do Brasil. Estão aí, portanto, dados para a próxima safra de soja do Paraguai. Se você é produtor paraguaio, participe do programa também com a gente, mande para a gente suas fotos, vídeos da sua produção e os comentários para o programa. Veja no próximo bloco que o Ministério da Agricultura repassa novos valores para o FUNCAFé 2016. E ainda faltam chuvas em muitas áreas do norte e no nordeste do país. Daqui a pouco, um pouco mais de informação sobre esse problema. É o que você confere logo mais depois do intervalo comercial. O Ministério da Agricultura fez nesta quinta-feira o repasse de mais um montante dos recursos disponíveis para o FUNCAFé 2016, o Fundo de Defesa da Economia Cafeeira. O valor foi de 398 milhões de reais entregues ao Banco Itaú Unibanco, fazendo com que a instituição fique no topo da lista das instituições que receberam maior volume dos recursos deste ano. Com isso, já foram distribuídos do FUNCAFé 2016 cerca de 4 bilhões de reais, cerca de 85% de tudo aquilo que ainda vai ser destinado. Vamos acompanhar na tela agora qual que é a distribuição de todos esses recursos. Veja que 1.532 bilhões de reais já disponibilizados pelo fundo correspondem à estocagem, 870 milhões para as linhas de aquisição de café, 833 milhões para custeio de safra e 741 milhões de capital de giro.
ou a lista com todos os bancos aptos a oferecer as linhas de financiamento do FunCafé 2016 pode ser acessada através do site do CNC, o Conselho Nacional do Café. Eu vou passar o endereço para você agora, anote aí. É www.cncafé.com.br. Por aqui vamos a mais cotações de mercado. Chegou a vez de acompanhar como estão os valores do café arábica no estado de Minas Gerais. E por aqui o Agricultura BR traz agora a previsão do tempo. Vamos saber agora como é que fica a situação para as áreas produtoras de café com a Nadiara Pereira. No sudeste do Brasil, o tempo seco que ganhou força nos últimos dias tem garantido boas condições para a secagem e também para a colheita dos grãos de café e também para o corte e a moagem da cana-de-açúcar. Tivemos a passagem de uma frente fria durante esta semana que trouxe o frio de volta, mas não trouxe chuvas generalizadas. E por isso a umidade do solo está caindo na região. Grande parte do estado de Minas Gerais e Espírito Santo já apresentavam um déficit hídrico, mas entre São Paulo, sul de Minas e também partes do Rio de Janeiro, o índice de umidade no solo está já abaixo de 50% em algumas áreas. E agora, para os próximos dias, a tendência ainda é de tempo firme em quase todo o sudeste do país. Durante o final de semana, teremos aumento da nebulosidade em partes de São Paulo e Minas Gerais, mas por enquanto sem previsão de chuva. À tarde, a temperatura vai ficar mais amena entre os estados de São Paulo, sul de Minas Gerais e partes do Rio de Janeiro, por causa ainda da atuação de uma massa de ar mais frio. Durante os próximos 5 dias, tempo bastante seco em todo o sudeste do Brasil, inclusive também com baixa umidade relativa do ar e elevação da temperatura a partir do próximo domingo. Isso vai beneficiar ainda mais o corte e a moagem da cana-de-açúcar e também a secagem dos grãos de café. Durante o próximo período, a chuva volta a se espalhar aqui entre São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais, mas o volume de água deve variar entre 5 e 15 milímetros. Então é uma chuva que deve ocorrer alternada com períodos de melhoria e, já que o volume não é tão expressivo, não deve comprometer as atividades no campo. Nas demais áreas do sudeste, a expectativa é de tempo firme até o final da próxima semana. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Por aqui a gente segue falando de café. Vamos agora acompanhar os negócios com café arábica no mercado físico nacional, porque de acordo com o CPEA, ontem houve uma valorização no preço da saca de 60 quilos negociada em São Paulo. Vamos acompanhar o movimento do mercado. Veja que nos últimos dias o preço do café vinha caindo, sequência de queda até alcançar no dia 6 R$ 494, mas ontem recuperou, voltando para os R$ 498,33. Apesar dessa recuperação forte de ontem, alta de quase 0,80%, ainda assim no acumulado do mês de julho, o preço do arábica está menor em relação ao fechamento de junho, está 0,42% mais baixo. Fabiano. Por aqui, seguimos falando sobre café, agora do café arábica no mercado futuro. Começando pela referência internacional, portanto, os negócios em Nova York. É o que você acompanha comigo. Temos aqui Nova York em alta pelo segundo dia consecutivo, posição de julho com elevação de 1,45% a $1,42 mais 50 libra-peso. Setembro, $1,43 mais 65 por libra-peso, elevação de 1,30%. Dezembro, alta de 1,24%, $1,46 mais 60 libra-peso. E março do próximo ano, a posição é negociada com alta de 1,28% a $1,49 mais 40 libra-peso. Portanto, dia de alta, mesmo com o dólar aqui no Brasil. Agora o dólar deu uma recuada, mas está subindo o café em Nova York. Portanto, uma alta real para os negócios com café por lá. E café em Nova York é a referência para o café negociado aqui no Brasil. E é o que você confere comigo. Vamos saber como é que estão os negócios agora com o café negociado na Bolsa de São Paulo. Bolsa de São Paulo, que normalmente acompanha o que acontece com as posições negociadas em Nova York. Você tem então agora os dados em relação ao café. Temos aqui posição para setembro, tem bastante contrato negociado, tem bastante liquidez, 1.330 contratos negociados, 171 dólares
dólares a saca de 60 quilos, alta de 1,36%. Dezembro, 174 dólares e 50 centes a saca, com alta de 1,45%. Assim vêm os negócios com café arábica em Nova York e também São Paulo. A Agricultura BR agora traz dados importantes, foram divulgados na tarde desta última quinta-feira em relação ao faturamento com as exportações brasileiras. E o agronegócio é responsável por 49,5%. Aliás, não é 49,5%, é 49,9% de todo o faturamento brasileiro com as exportações. Então, metade de tudo que o Brasil fatura com exportações acontece no setor do agronegócio. E é o que nós vamos conferir agora, esses dados que foram divulgados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento nesta tarde de quinta-feira, mostrando a participação do país. Vale lembrar também que esses dados eles são referentes ao primeiro semestre e que, mais uma vez, já vou adiantar que o complexo soja ele garantiu a liderança para a participação nesses produtos exportados. Então acompanha comigo aqui a situação gráfica mostra o primeiro semestre de 2015 comparado ao primeiro semestre de 2016. Portanto, há crescimento. Ano passado, o primeiro semestre teve 43 bilhões e 200 milhões de dólares com faturamento com as exportações brasileiras. 2016, primeiro semestre, garante 45 bilhões de dólares, de acordo com o Ministério da Agricultura, através da Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio. Mais importante que isso, que foram 45 bilhões em exportações, 38 bilhões em importações. Então, se você fizer uma balança comercial só do agronegócio, ela é mais do que positiva. O cenário ficou muito interessante em relação às exportações. Eu adiantava a informação de que foi o complexo soja que teve a maior participação nesses 45 bilhões de dólares que foram faturados durante o primeiro semestre do ano com as exportações brasileiras do setor do agronegócio. O complexo soja liderou, foi seguido pelo complexo carnes, com as exportações de carne bovina, carne de frango e carne suína, mas principalmente carne de frango com grande destaque no primeiro semestre deste ano. Então vamos ver os dados, são dados do Ministério da Agricultura, mostra agora a divisão. Complexo soja, o faturamento chegando a 17 bilhões 230 milhões de dólares. É disparado o primeiro colocado. As carnes vêm na segunda posição. Primeiro semestre teve 6 bilhões 980 milhões de dólares faturados com carne suína, carne de frango e carne bovina. E o setor florestal veio com 5 bilhões de dólares, é o terceiro melhor posicionado, mostra uma situação bem interessante. Se eu fosse continuar falando aqui da lista, o setor sucroalcooleiro traria 4 bilhões 460 milhões de dólares em faturamento, portanto, teve um bom volume realmente o Brasil, 17 bilhões 230 milhões de dólares em faturamento com o complexo soja, que corresponde ao óleo de soja, ao farelo de soja, mas principalmente a soja, que teve uma participação fundamental para as exportações e faturamento do agronegócio brasileiro no primeiro semestre. Repito os números totais, 45 bilhões de dólares de faturamento nos 6 primeiros meses do ano. Veja a seguir que a redução diária e a estiagem forte derrubam em 30% a produção de algodão da Bahia. Você vai ver ainda produtores de feijão participando aqui da Agricultura BR, perguntando a respeito de combate a algumas pragas daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Estamos de volta e agora com o quadro Agricultura BR Responde.
O quadro de hoje responde a dúvida de uma telespectadora do Paraná. É a Natália de Santo Antônio da Platina, que mandou uma foto para a gente e quer saber algumas respostas. Vamos dar uma olhada na foto dela. Tá aqui a produção de feijão dela, ela pegou e fez fotos aqui até para tentar destacar o que está atacando a sua lavoura de feijão e principalmente, Juliana, o que se deve fazer para combater esse problema aqui. Bom, a nossa equipe foi atrás da resposta para você, Natália, e para os outros produtores de feijão que também estão passando por esse problema e ouviu o que o instrutor do Senar em Mato Grosso do Sul, Carlos Crestani, falou a respeito do assunto. Vamos ver. Provavelmente, o problema do feijão que está acontecendo é também uma deficiência nutricional no solo. Há um indício aí de fungos no seu terreno ali devido ou chuvas demais ou uma seca demais. Então, houve uma proliferação de fungos e inseticidas que vieram para destruir. O senhor deve estar fazendo um rodízio de plantas, vindo com outro tipo de planta junto com o feijão ou após a colheita desse feijão, que pode ser bem precária a colheita, vir com outro tipo de plantação, fazer um rodízio para estar eliminando os fungos com uma planta mais resistente. O que o senhor deve fazer? Procurar, então, uma visita de um técnico para ver se ainda há possibilidade de salvar aí a colheita sua, que provavelmente já está bem comprometida devido a essa questão de fungos. Então, alimentar mais o solo, está com uma deficiência nutricional ou alguma variante temporária que houve entre chuvas demais ou seca demais ou algum aquecimento devido a alguma matéria orgânica já existente ali antes do plantio no solo. Provavelmente é melhor consultar um técnico, levar até a sua propriedade para estar fazendo uma análise do tipo certo de que doença. A doença provavelmente deve ser pelas fotos fungos. Você pode participar também, mandar sua pergunta, seu questionamento técnico, como fez a telespectadora do interior do Paraná, também sobre o mercado, como acontece geralmente. É só enviar a sua mensagem para o Facebook, para o Twitter, no e-mail ou no nosso WhatsApp no 67 99656 2266, porque você já sabe, esse é o Agricultura BR Responde. Vamos falar agora um pouquinho sobre a região do Matopiba e, em especial, a Bahia, que sofreu muito com a estiagem deste ano. A seca que perdura na Bahia desde fevereiro de 2016 trouxe muitos prejuízos para as lavouras de algodão. Segundo o último relatório divulgado pela Conab, é possível, inclusive, encontrar plantas secas no campo. Por conta da estiagem, o produtor baiano de algodão tomou uma decisão diferente. Ele antecipou a aplicação do desfolhante para diminuir as perdas e, com isso, ele acabou adiantando o ciclo da cultura. Por conta disso, a área colhida com algodão na Bahia agora já alcança 28%, mostrando um ritmo bem mais acelerado do que o visto nas safras anteriores, quando a média é ter, nessa época do ano, entre 5% a 10%. Bom, além das adversidades climáticas que a Bahia sofreu neste ciclo, a área destinada ao algodão também diminuiu bastante nessa temporada, fazendo com que a produção caia em quase 30% em relação à temporada anterior. Essa queda é muito importante para o Brasil, importante no sentido negativo, já que a Bahia é o segundo maior produtor da fibra no cenário nacional. Vamos acompanhar na tela agora qual que é o quadro da Bahia para as lavouras de algodão para a atual temporada. Acompanhe comigo na sua tela os números divulgados pela Conab. A área cultivada na atual temporada foi de 242.600 hectares, uma redução de 13,7% em relação à temporada passada. O rendimento médio está também bem inferior, 18,3% para o algodão em pluma, que está sendo estimado pela companhia em 1.263 quilos por hectare. Com uma área menor e um rendimento também mais baixo, a produção, portanto, deve ser quase 30% inferior em relação à temporada passada, em 306.400 toneladas. Fabiano.
Já que estamos falando da produção na Bahia, vamos falar um pouco também a respeito do clima, tanto no Nordeste quanto no Norte. É porque alguns estados dessas duas regiões não têm chuvas mais intensas, mais fortes, desde o final do verão. Vamos saber com a Nadiara Pereira se há alguma expectativa de melhora, uma vez que a umidade do solo está extremamente comprometida. Nas regiões norte e nordeste do Brasil, a distribuição da chuva não vai mudar nos próximos períodos. E aquelas regiões que estão bastante secas, principalmente o sertão nordestino, Tocantins e o sul do Pará, vão continuar ainda em situação crítica por causa da falta de umidade no solo. Na região nordeste, o índice de umidade está abaixo de 10% em toda esta área vermelha do mapa. No norte do Maranhão e na faixa leste da região é que tem chovido de forma mais frequente. E essa chuva tem garantido boas condições de umidade em algumas áreas produtoras de cana-de-açúcar aqui da faixa leste, também algumas áreas produtoras de grãos, o recôncavo baiano, e até mesmo áreas produtoras de cacau do sul da Bahia. Nesses próximos dias, a distribuição da chuva não vai mudar. O final de semana será marcado por tempo seco no interior nordestino e pancadas de chuva em toda a faixa leste e também nesta área entre Ceará e Maranhão. Durante os próximos 5 dias, chove de forma mais expressiva sobre áreas litorâneas e no norte maranhense. E durante a próxima semana, mais um período com chuvas nas áreas litorâneas e tempo bastante seco no interior da região, que segue ainda com a umidade do solo em declínio. No norte do país, a chuva tem se concentrado muito no norte da região, principalmente nos estados de Roraima, Amapá e nesta faixa norte, entre Pará e Amazonas. Já na faixa sul, desde o Acre até o Tocantins, a umidade do solo tem caído rapidamente. O índice está abaixo de 10%. E essa combinação de tempo bastante seco e altas temperaturas tem aumentado muito o número de queimadas nesses estados. E nos próximos períodos, a distribuição da chuva também não vai mudar sobre a região norte do país. Durante os próximos 5 dias, tempo bastante seco do Acre ao Tocantins e chuvas aqui entre o norte do Amazonas, Roraima, norte do Pará e Amapá. Ao longo da próxima semana, praticamente a mesma situação. A chuva até retorna para o Acre, mas de forma bem isolada e também com baixo acumulado. Nas demais regiões, tempo bastante seco e ainda com altas temperaturas. Hoje eu encerro por aqui minha participação. Um ótimo final de semana a todos. Para você também, Nadiara. E olha só, agora os destaques voltam a ser para o cenário internacional. Hoje, no começo dessa edição, nós trazíamos a confirmação de vendas e exportação de soja dos Estados Unidos com bom volume na semana compreendida de 24 até o dia 30 de junho. Esse volume superou a marca de 630 mil toneladas, o que foi visto com bons olhos para o mercado depois de 3 dias com o mercado derretendo de soja lá na Bolsa Norte-Americana. Agora eu trago uma outra informação que é de vendas e exportações, mas não é do relatório que foi apresentado hoje mais cedo. É aquele que é avulso quando alguma empresa ela confirma a venda, no caso de um derivado da soja, com um volume maior que 20 mil toneladas. É que teve a confirmação da venda de 35 mil toneladas de óleo de soja, sempre que se tem um volume superior a 20 mil. No caso de derivado da oleaginosa, ela precisa ser informado. Esse volume é bem interessante, foi informado esse volume com vendas para a China. E já que estamos falando de soja, vamos saber agora como é que vem os negócios com a soja na Bolsa de Chicago, porque os números de vendas de exportação foram positivos, os números estavam muito baixos, os negócios muito baixos em Chicago, e hoje nós temos uma retomada nos negócios. Vamos ver se a alta continua. A alta segue sim, 2,6% de alta para a posição de julho, a $10,81 mais 75 por bushel. Posição de agosto com elevação de 1,78%. Negócios em $10,19 mais 25 por bushel. Setembro, alta de 2,10%, $10,56 mais 50 por bushel. E novembro, com alta de 2,22% a $10,47 mais 50 por bushel. Uma leve retomada, depois de dias tão ruins para a soja negociada em Chicago, já uma vez que as chuvas voltaram para a área de produção norte-americana e trazendo uma pressão negativa sobre as posições negociadas, assim como outros fatores que acabaram também impactando negativamente nos negócios.
Depois de 5 sessões seguidas de alta, o dólar comercial opera em baixa nesta sexta-feira aqui no Brasil, sendo reflexo do que os investidores acharam do anúncio do governo feito ontem em relação à meta fiscal de 2017, que indica um maior comprometimento com as questões econômicas do país. Há pouco o dólar vinha abaixo de 3,30. Vamos acompanhar os negócios de agora, então. Veja que o dólar comercial opera no momento a R$ 3,29 mais 5, com uma queda expressiva no momento de 2,13%. Bom, esta edição do Agricultura BR vai ficando por aqui. A gente agradece muito a sua companhia e espera você aqui na próxima oportunidade. Tenha uma ótima tarde. Este é o Agricultura BR. A inteligência, a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.